Oi, eu sou o professor Wendy Carvalho, sou do curso Cuidador de Idosos e hoje a gente vai falar um pouco sobre legislação. Quando a gente fala de legislação, a gente sabe que está ligado a quê? Às leis. E dentro dessas leis, a gente tem a Lei 10.741 de 2003, que está atrelada ao quê? Ao Estatuto do Idoso. Vocês conhecem o Estatuto do Idoso? No Brasil, gente, a legislação ela é totalmente voltada para a proteção e promoção dos direitos dos idosos, tá? E essa lei, ela é abrangente, ela está centrada principalmente direcionada ao Estatuto do Idoso em si. Por quê? Essa lei de 10.741, ela trouxe o quê? Alguns direitos que são fundamentais. Dentro desses direitos fundamentais, a gente fala de vida e saúde, que lá dentro dessa lei, ela garante o quê? Garante o direito à vida, à saúde, à dignidade. E os idosos, eles têm direito a atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, tá? SUS. Todo mundo conhece o SUS, né? E esse acesso a medicamentos, acesso a tratamentos especializados. Se você é idoso, você tem mais de 60 anos, você tem o direito, porque a lei lhe ampara, que você tenha atendimento preferencial, certo? Além desses tipos de atendimentos especializados e preferenciais, o idoso ele tem direito à alimentação. O que é o direito à alimentação? Dentro de alguns programas de suplementação alimentar que tem para os idosos em situação de vulnerabilidade, existe todo um processo de acompanhamento para esse idoso relacionado à alimentação, tá? Além do processo de alimentação, ele tem direito à educação, cultura, esporte, lazer. Por quê? O Estatuto garante o direito do idoso à educação, lembrando que ele precisa ter todo esse convívio social, cultural, ele precisa praticar uma atividade física, e isso, o incentivo é direcionado para ele trabalhar em atividades comunitárias e culturais. Dentro do trabalho, é proibido a discriminação no trabalho e assegura o quê? A igualdade de oportunidade e remuneração justa para o idoso. Por quê? A pessoa acha, eu tenho mais de 60 anos, eu não posso trabalhar. Se você tiver condições fisiológicas, não tiver nenhuma patologia que vai ser um agravante para você, com certeza você pode trabalhar, tá? E isso, essa lei também que garante o trabalho, ela incentiva a capacitação e a requalificação do profissional idoso, certo? Não é porque você está idoso que você não pode trabalhar, que você não pode se capacitar, você não pode buscar. É indiferente isso. Você pode sim conquistar, fazer uma outra faculdade, você pode terminar seus estudos, você pode ter o emprego dos seus sonhos, independente da sua idade. Além do trabalho, ele tem direito o quê? À assistência social. Porque dentro da assistência social, ela vai estabelecer os direitos a benefícios assistenciais. E quais são esses benefícios? Existe um benefício chamado BPC, tá? Que é o benefício de prestação continuada, que ela garante pelo menos um salário mínimo mensal para idosos com acima de 65 anos ou mais, que tenham ele por meio de promover sua manutenção, porque às vezes existem idosos que estão muito debilitados, então realmente eles não vão conseguir trabalhar e eles precisam ter esse benefício para eles poderem manter a alimentação, manter os remédios, manter a dignidade, né? Então, além da assistência social, o idoso tem o direito garantido do transporte. Bom, idosos com 65 anos ou mais, eles têm o direito de gratuidade dentro dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos. Para quem não sabe, o idoso pode andar de graça no ônibus sim, e ele pode também fazer viagens intermunicipais, tá? E ele tem esse direito garantido. Habitação. Existem alguns programas hoje que eles priorizam o quê? A habitação pública ou subsidiada pelo governo para que o idoso tenha um local para morar. Porque o que você mais vê, às vezes, é idosos sem uma casa para morar, e hoje tem essa priorização dentro dos programas habitacionais direcionados para o idoso, tá? Além de tudo, a lei, ela visa garantir o quê? A violência e o abuso. Porque a gente sabe que muitos idosos passam por violência, passam por abuso até dentro de casa, às vezes até pela própria família. E eu já vi casos que passam de abuso e violência até pelo próprio cuidador do idoso, certo? Então, por favor,
sejam pessoas íntegras, e se você optou por fazer um curso cuidador de idosos, se você quer cuidar de idosos, seja uma pessoa empática, tá? Porque dentro da lei, o estatuto, ele prevê punições severas em quem comete abusos, maltratos ou negligencia contra os idosos. E nisso, o idoso é estabelecido que é o direito de proteção à assistência judicial e social, tá? Então, muito cuidado. Por favor, trate seu idoso bem. Além de tudo isso, a gente tem como é que eu posso falar, gente? A questão da participação direta desses idosos em conselhos. Por quê? Essa lei incentiva a criação de conselhos municipais, estaduais e até nacionais do idoso, que esses idosos eles podem atuar como? De forma participativa, implementando, monitorando, até mesmo ajudando a criar políticas públicas voltadas para a população idosa. E a gente sabe que o mundo está envelhecendo, gente. Então, quanto mais pessoas tiverem trabalhando nessa situação de criação de leis, criação de subsídios, criando novos projetos, novos programas que vão ajudar o idoso, isso aí só tende a beneficiar, porque o mundo está envelhecendo, né? Hoje, o adulto de hoje é o idoso de amanhã. Então, a gente precisa que essas leis sejam cumpridas e sejam estabelecidas para nos favorecer futuramente, certo? Porque além dessa lei do idoso, a lei 10.741, nós temos também dentro da Constituição Federal de 1988, que é a lei que rege o quê? A promoção e a proteção social humana, com o intuito de garantir o que é a dignidade, que é a Lei 8.842 de 1994, que essa justamente é a lei que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. E essa Política Nacional do Idoso, ela garante o quê? A participação do idoso tanto na comunidade, defendendo sua dignidade, defendendo seu bem-estar e assegurando os seus direitos sociais. E essas legislações, ela tem o quê? Ela tem como objetivo proteger e promover a qualidade de vida do idoso. Com isso, a gente consegue o quê? Garantir seus direitos e proporcionar meios para que os idosos envelheçam com dignidade e respeito, porque eu tenho certeza que todo mundo quer envelhecer com dignidade e respeito, né? E essa legislação, ela pode ser atrelada na lei para o cuidador do idoso, e dentro da atribuição a gente precisa saber quem é o cuidador, quais são as atribuições, o estatuto do idoso. Nós sabemos que hoje nós temos a delegacia do idoso, tá? Então, dentro do estatuto da pessoa idosa, ela vai ter vários pontos. Eu vou até mandar aqui o link para vocês da lei, para vocês acompanharem e darem uma lida nessa lei, para vocês ficarem muito mais por dentro do que direitos e que deveres tanto o Estado quanto o município tem em relação ao cuidado direcionado com esse idoso, certo? Então, dentro dessa lei, ele vai ter vários tipos de atendimento, vários tipos de prioridade e vários tipos de incentivo. Com isso, a gente precisa estar muito ligado, principalmente na questão da violência, gente, que é uma coisa que acontece frequentemente, e a violência contra o idoso é um ato muito, como é que eu posso dizer? É um ato meio desleal, porque a gente vê o idoso é uma pessoa que está mais vulnerável. Então, essa pessoa que está mais vulnerável, ela vai estar muito ali suscetível ao sofrimento, ao abandono, e isso é uma questão social global, né? Que afeta a saúde e afeta diretamente os direitos humanos também, porque a projeção do mundo para futuramente a gente vai ter milhões de idosos em todo o mundo. E esse assunto da questão das leis, do cuidado, da violência, é um assunto que requer muita atenção, principalmente da comunidade internacional, tá? Em muitas partes do mundo, hoje, o abuso de idosos ocorre sem que haja nenhum reconhecimento ou resposta. Pois até recentemente, o que aconteceu? Esse problema que virou um problema social muito grave, ele às vezes ficou oculto à vista do público. E hoje em dia é um assunto que está bem direcionado, por quê? Porque as pessoas estão procurando mais conhecer sobre as leis e a gente precisa quebrar alguns tabus, como? Buscando e atrelando
atrelando, não digo nem atrelando, mas impondo essas leis de forma mais direcionada, com o intuito de quê? De trazer a importância nesse problema de saúde pública e social, onde algumas pessoas negligenciam a violência. Quando a gente fala de violência, tem vários tipos de violência. Tem violência psicológica, tem a questão da negligência, tem abuso financeiro, violência física, abuso sexual. E nessa questão da violência contra o idoso, nem sempre as marcas são visíveis. Então a gente precisa estar muito ligado para conseguir identificar. E agora, dia 15 de junho que passou, foi o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, tá? E existe um número que você pode ligar para denunciar qualquer caso que seja sobre a violência contra o idoso, tá? É o Disque 100. Se você souber de alguém que está tendo alguma violência contra o idoso, você pode ligar e denunciar, tá? E eu deixo aqui meu abraço. Tchau, tchau.